Olá. O sofrimento realmente é difícil de aceitar e difícil de ser compreendido por nós, especialmente no momento em que estamos vivendo. Eu estou gravando esse vídeo no início dessa pandemia no Brasil do Covid-19. A Itália, a Espanha já estão sendo devastadas por essa doença. E nós cristãos, o que temos a dizer a respeito disso? O cristianismo é uma religião que foi iniciada por alguém que foi martirizado. Em toda a sua história, todas as lideranças do cristianismo, todos os grandes cristãos, eles foram perseguidos, foram martirizados. Não houve um cristão e não há um cristão fiel que não sofra pela sua fé. Eu vou tratar de um pouco desse assunto porque é importante para nós saber como Deus vê. A Bíblia, a palavra de Deus, a primeira coisa que ela diz para nós, cristãos e não cristãos, é que Deus vê o futuro. Ora, se Ele vê o futuro, Ele sabe perfeitamente o que vai acontecer com cada um de nós e com a humanidade no final. Daí a importância de buscarmos conhecer o que Deus diz a respeito do futuro. E Ele diz a respeito do futuro para nós. Em toda a Bíblia, para todas as pessoas, Ele diz o que vai acontecer no futuro. Eu vou usar aqui a experiência de Pedro. Pedro estava vivendo a perseguição. Então, naquele momento de perseguição, ele escreve duas cartas. Ele escreve na primeira carta, ele diz assim: olha, vocês não estranhem do porquê vocês estão passando por esse fogo, por essa perseguição, por esse sofrimento. E por que Pedro está dizendo, ensinando as pessoas a não estranharem o sofrimento? Há algumas razões. A primeira é que nós estamos vivendo nesse mundo, e esse mundo é o palco de uma guerra civil, de uma guerra entre duas forças poderosas, de uma guerra entre Cristo e Satanás. Isso é o que a palavra de Deus diz. E se nós estamos vivendo no palco de uma guerra, nós devemos pensar que ambas as partes estão numa luta e que o inimigo de Deus, que é mau, luta contra as pessoas de forma maldosa, inserindo na terra guerras, pestes, todo tipo de violência, de sofrimento. Pois bem, o apóstolo Pedro, na primeira carta, ali no capítulo 5, ele diz algumas coisas que são importantes para a gente enfrentar o sofrimento. E ele diz o seguinte: primeira coisa que ele diz: vocês se humilhem sob a poderosa mão de Deus. O que significa se humilhar sob a poderosa mão de Deus? É simples. Se Deus sabe, se Ele é onipresente, se Ele é onipotente, se Ele é onisciente, se Ele é soberano e se Ele me ama, não há por que eu contestar o sofrimento. Quando Nabucodonosor, escrevendo o capítulo 4 de Daniel, ele mostra a grandeza de Deus, ele diz o seguinte: que nenhum de nós pode perguntar a Deus: o que fazes? Nós não temos o direito de perguntar a Deus por que Ele está permitindo, por que Ele está fazendo, por que Ele está em silêncio em determinados momentos. Mas a segunda coisa que o apóstolo Pedro diz ali no trecho que nós estamos tratando é o seguinte: olha, vocês fiquem alertas, porque o diabo, o inimigo de Deus, a serpente, aquele Satanás, ele anda em volta de vocês procurando alguém para que ele derrube, que ele acabe com a pessoa. Então, o apóstolo Pedro está dizendo: olha, primeiro, vocês fiquem sob a mão de Deus humildemente, aceite os acontecimentos e vocês estejam atentos, porque o sofrimento que muitas vezes está sendo afligido a vocês
pode ser uma prova, mas também pode ser alguma forma de diminuir a sua fé. Então, o segundo ponto, nós temos um inimigo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta aos Efésios, no capítulo 6, ele diz assim: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra as potestades. Então ele está afirmando o quê? Que nós não lutamos contra pessoas. Os nossos inimigos não são as pessoas. Nós lutamos, na verdade, a nossa luta é contra seres espirituais do mal. Então o apóstolo Pedro, assim como Paulo fala, ele está aqui o quê? Dizendo: você esteja atento, porque o seu inimigo está trabalhando contra você. E finalmente o apóstolo Pedro diz assim para os cristãos: olha, vou dizer uma coisa para vocês, os cristãos daquele tempo e nós que estamos hoje vivendo. Ele diz: o sofrimento de vocês está espalhado em todo o mundo, entre os irmãos de vocês. Todos estão sofrendo. E nunca essa afirmativa de Pedro, talvez, tenha sido mais claramente demonstrada do que esse momento do Covid-19 em nossas vidas. Nós tivemos guerras mundiais e que foram restritas a outros continentes, especialmente a Europa. A Primeira Guerra Mundial foi travada na Europa, a Segunda Guerra Mundial mais ampla atingiu pontualmente os Estados Unidos e alguns navios nossos na América do Sul e não passou disso para os brasileiros. Ela outra vez se concentrou na Europa e também no norte da África e no Pacífico, na Ásia. Mas eu vou dizer para vocês, nesse momento, a frase, esse versículo do apóstolo Pedro, ele nunca teve mais valor do que agora. O sofrimento está sobre todos os cristãos, sobre todas as pessoas, crianças, jovens, adultos e velhos. Todos estamos sofrendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O que o apóstolo Pedro tem a dizer então sobre o futuro? Na segunda carta que ele escreveu, ele diz assim: olha, existe uma promessa, que é a promessa do retorno de Cristo, quando Cristo vai ressuscitar os mortos, vai transformar essa terra, vai renovar essa terra como ela foi no início da criação. Mas ele diz assim: essa história que eu estou dizendo para vocês, muita gente aí está dizendo: isso é uma bobagem, desde que os antigos falavam nisso e dormiram, nunca houve mudança nenhuma, Jesus não veio nessa terra jamais. E Pedro então diz: olha, 1000 anos para Deus são como 1000 dias, ou 1000 dias como um ano. Ele está tratando dessa correlação dia-ano ali, e ele então vai dizer o que também? Deus não retarda a sua vinda. Jesus não retarda a sua vinda. Ele antes quer que todas as pessoas se salvem. Ele está dando oportunidade porque muita gente vai aceitar esse plano de futuro. E ele diz mais, que quando as pessoas estiverem nessa zombaria e não acreditando, Jesus virá como ladrão na noite. E ele vem como ladrão da noite. Nós vamos nos assustar o dia que ele aparecer nas nuvens. Porém, ele relata nos seus discursos, no Evangelho, nas profecias de Daniel, nas profecias de Apocalipse e outras tantas existentes na Palavra de Deus, ele relata os sinais que estariam precedendo a volta de Jesus. Eu quero dizer simplesmente para você o seguinte: os sinais estão presentes. Não é só sobre a questão do Covid-19, muitos outros sinais. E quando Jesus estiver voltando, ele voltará para transformar os nossos corpos. E nós seremos pessoas gloriosas, nós viveremos pela eternidade. Você tem duas possibilidades de aceitar o que estou dizendo. A primeira
é simplesmente aceitar por fé, por crer na palavra de Deus, por achar que é assim mesmo. A segunda, se você é mais intelectual, você quer provas mais evidentes, é o estudo das profecias. Não esteja abalado nesse momento. Se entregue a Deus, Ele vai proteger você. Mas faça um propósito de conhecer as profecias, de saber o que vem por aí, porque Deus nos dá segurança nos revelando o futuro. Porque vai passar essa situação da Covid-19 aí, da coronavírus. E se nós conseguirmos ultrapassar esses dias e estivermos vivos, talvez nós voltemos às mesmas práticas, à mesma inércia, não desejando conhecer o futuro, não discutindo as grandes questões que estão colocadas sobre o sofrimento, sobre a vida, a finalidade disso tudo. Eu te convido a iniciar hoje, que nós estamos nessa quarentena, alguns com tempo, outros não, mas alguns com tempo, talvez a maioria. Vamos começar hoje a fazer uma reflexão sobre isso tudo que eu tenho dito. Um abraço.